Fala investidor, bem-vindo ao Descomplicando Ações. Eu quero mostrar hoje aqui para vocês basicamente a carteira recomendada aqui de setembro do BTG, tá? Então saiu aqui uma notícia no site investe.com que as ações escolhidas para setembro segundo 12 carteiras, tá? Então eu vou falar aqui apenas de uma nesse vídeo. Acho que vou trazer aqui das demais corretoras ou casas de análise, tá? São 12 carteiras, mas eu vou trazer aqui a do BTG, tá? Que é um banco conhecido aí. Então quero trazer aqui para você conseguir observar alguns destaques aqui que eu quero dizer aqui para você, alguns insights, tá? Então vamos lá. Aqui na carteira do BTG eles colocaram aqui basicamente aí 10 ações, certo? Petrobras, Mercado Livre, Vale, Itaú, né? Itaú, Unibanco, né? Itaú, já já falei o código. Eletrobras, BB Seguridade, Rumo, Hapvida, não sei se é assim que se fala, Lojas Renner e MRV, tá? Então o que eu quero dizer aqui para vocês? Todas dessas 10 que o BTG indicou, eu tenho apenas duas na minha carteira. O Itaú, que eu tenho o Itaú 3 e BB Seguridade, tá? Então, eu deveria surtar, nossa, apenas duas da que eu tenho em carteira é a que o banco tá indicando aí, será que eu tenho que comprar as outras, será que eu não tenho? Não, pessoal, porque geralmente os bancos, as casas de análise, eles têm lá a sua própria estratégia e de acordo com a estratégia deles, por exemplo, tem casa de análise, não sei se é do BTG, né, esse caso, tá? Mas tem casas de análise que, por exemplo, se uma ação caiu, vamos supor, 30%, eles vão entrar como recomendação de compra naquele papel. E aquela que está em alta, eles vão entrar com recomendação de venda. Então é algo bem contrário aí do que eu faço na minha carteira, que se é uma ação boa, uma ação que é uma ação perene, uma ação que eu já analisei ali e ela cai, eu não vou vender, eu vou comprar mais, tá? Então fica algo bem confuso aí. Não estou dizendo que é o caso do BTG, tá? Mas só para você observar que às vezes nem tudo que as casas de análise estão fazendo ou indicando vai bater ali com a sua carteira, tá? Então é por isso que você precisa ter claro o que você quer fazer, tá? Então aqui, como eu falei, desses setores que o BTG indicou, eu só tenho dois, tá? Desses setores eu só tenho dois, que é Banco, Itaú 3 e Seguro, BB Seguridade. Daí eu tenho a minha própria estratégia, tá? Que é diferente das casas de análise, é diferente dos bancos, é diferente das carteiras recomendadas por aí. Eu criei a minha própria estratégia e eu vou seguir, tá? Então eu quero aí uma carteira previdenciária, tá? Carteira previdenciária, para você entender o que eu coloquei aqui, que é igual carteira para minha aposentadoria, ou seja, ao invés de eu ficar esperando uma aposentadoria lá do governo, eu formo a minha carteira previdenciária, que vai gerar renda passiva todos os meses, ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, dependendo aí do ativo que eu escolhi para minha carteira, tá? E vai gerar renda lá, né, nessa data determinada, e aí eu vou fazendo mais aportes com esses dividendos que eu recebo e cada vez mais vou aumentando a minha bola de neve, meu patrimônio, a minha quantidade de ações, tá? Que patrimônio não quer dizer muita coisa, e sim a quantidade de ações que você tem em carteira, porque é a quantidade de ações que você tem em carteira que vai te gerar ali o dividendo, tá? Daquela ação. Não adianta nada, tipo, eu pagar lá, por exemplo, 10 mil reais, só um chute absurdo aqui, a título de exemplo, para ficar mais claro para você. Não adianta nada eu pagar lá 10 mil reais em uma ação, apenas uma ação, e o seu Zé lá pagar R$1
em 10.000 ações, ou seja, quem vai receber mais dividendo? O seu Zé, que ele tem lá, pagou R$1 em cada ação, ou seja, ele também tem 10.000, comprou 10.000 ações, ele vai receber aí por 10.000 ações, e eu vou receber apenas por uma ação, então não adianta nada eu ter o mesmo patrimônio do seu Zé se eu paguei muito caro naquele ativo, tá? Então isso é para você começar a fazer as suas contas aí, começar a fazer a sua estratégia, tá? Então, a minha carteira previdenciária focando aí em receber renda passiva, e aí a estratégia que eu utilizo é o buy and hold, tá? Buy and hold significa comprar e manter, ou seja, eu vou comprar uma ação e vou manter na minha carteira. Vou manter para sempre? Depende. Se a ação lá, a empresa continuar com seus fundamentos, continuar dando lucro, continuar pagando dividendos, tá? Eu vou continuar com ela na minha carteira. A partir do momento que ela começar a dar prejuízo, começar a não distribuir dividendos, tá? Mas isso não é um mês, pessoal, não é apenas em um ano. A empresa tem que mostrar resultados ruins ali em 1 ano e meio, 2 anos, tá? Ainda é pouco, tá? Aí você tem que estudar. Se ela em 2 anos ela tá tendo algum tipo de problema ali, você tem que estudar o que realmente está acontecendo com aquela empresa. Se é para você vender, você vende. Se não é, você mantém até ela se resolver aí, tá? Então, tem empresas que às vezes param de pagar dividendos porque passaram aí a investir mais em crescimento, e aí elas têm ali os lucros para elas conseguirem fazer os investimentos, comprar o que é preciso para poder crescer, depois ela volta a pagar um dividendo, às vezes ainda maior, tá? Então, é tudo que você precisa analisar conforme você for investindo. Então, a estratégia aqui, ó, buy and hold, tá? E aí, no buy and hold eu escolho aí empresas que gerem renda passiva, tá? Me pague ele dividendo ou mensal, ou trimestral, ou semestral. Menos que semestral já não quero, tá? Tem empresas que pagam aí anual, para mim não interessa. Aí eu quero empresas que paguem renda passiva, quero ações perenes que pagam dividendo, provada no tempo. O que é provada no tempo? Eu não quero uma empresa que acabou de fazer IPO na bolsa, ou que tem empresas que fazem IPO na bolsa recente, mas elas já têm aí mais de 15, 20 anos de mercado, então até que dá para confiar mais. Mas, por exemplo, eu não quero empresas que são novatas, que têm 1, 2 anos na bolsa, 3 anos. Eu busco empresas aí que têm mais de 5 anos na bolsa de valores, tá? Porque aí já deu para passar por crises. Por exemplo, nós aqui em 2020 teve a pandemia, então as empresas que estavam antes desse período e passaram pela pandemia já conseguiram demonstrar aí um pouco do que elas são capazes, tá? Tem empresas aí que, ainda deram lucro. Além de passar pela pandemia, elas conseguiram se manter dando lucro, tá? Klabin não foi um dos casos que na pandemia ela teve muitos lucros aí, porém é uma boa empresa, então passou pela crise, começou a investir aí em novos projetos, terminou aí o projeto Puma 2 e agora a ideia aí é que ela comece a pagar mais dividendos aí, comece a ter lucros maiores, melhores, tá? Então vamos aguardar aí o que vai acontecer. E o que eu acabei de falar aqui, né? Que as empresas deem lucro. Aí é o que eu expliquei anteriormente. Às vezes a empresa vai estar focada aí, ela é uma empresa que dá lucro, tá? Mas começa a focar em crescimento e aí pode ser que diminua aí os lucros, ela esteja um pouco mais alavancada, mas logo ela se reorganiza quando termina aí seus investimentos de crescimento e aí ela passa a ter lucros maiores aí também, tá? Então é tudo coisas que você precisa ficar de olho. E além disso, além desses objetivos aqui que eu tenho, essas minhas esses pontos, né, que eu coloquei dentro da minha estratégia, eu tenho atualmente 11 ativos em carteira, tá? Dentre esses ativos, 4 são ações, 5 fundos imobiliários, 1 ETF americano e 1 REIT, tá? Tá bem diversificado aí. No ETF americano já diversifica bem, no REIT também
já diversifica bem. Para quem não sabe, o REIT é como se fosse os fundos imobiliários, só que americanos, tá? Só que eles têm uma estrutura um pouquinho diferente dos fundos imobiliários, tá? Então você tem que, né, estudar isso se você não sabe. Mais pra frente eu vou colocar aqui sobre ETFs americanos e REIT, mas estou colocando aí conteúdos aos poucos para conseguir tentar explicar todos os detalhes que eu citar aqui, para você não ficar perdido nos vídeos, tá? Então é basicamente isso. Eu não me importo, tá, com os ruídos que acontecem aí no mercado. A gente não pode se preocupar com os ruídos. Lógico, as casas de análise, por exemplo, como o BTG colocou a carteira recomendada dela, não quer dizer que eu vou seguir, não quer dizer que você deve seguir a risca. Você deve traçar a sua estratégia, igual eu tracei aqui a minha estratégia, ver o que é melhor para você. E a partir daí você vai vendo, vai olhando as notícias, vai vendo o que os analistas estão falando e vai tirando suas próprias conclusões aí, tá? Não siga nada que ninguém fala, ou Bassi, ou Luiza Bassi, ou seja lá o que for, cara. Não siga ninguém, tá? Porque eles têm um patrimônio, você tem outro, você tá num estágio, eles estão em outro, tá? Eles tentam orientar ali geralmente para grande massa, tá? Mas cada ser humano é individual, então você precisa ver qual é o seu momento, o que faz mais sentido para você, tá? E basicamente isso. Então não siga os ruídos do mercado. Não estou dizendo que o que os analistas falam é ruído, tá? E sim que realmente existe muito ruído aí pelo mercado, mas que você não deve seguir nenhuma casa de análise cegamente. Escute o que os analistas estão falando, que, claro, se você não é um analista e o cara lá com certeza ele tem muito mais conteúdo, muito mais sabedoria, tá, naquilo que ele tá falando. Porém, você tem que ver aqui, ó, o que é melhor para você, para sua estratégia, para sua vida, tá? Então, basicamente isso, pessoal. Essa aqui foi a dica de hoje. Mostrei aqui a carteira do BTG. Se você não viu ainda a carteira do BTG, é essa aqui, ó: Petrobras, Mercado Livre, Vale, Itaú, né, Eletrobras, BB Seguridade, Rumo, Apvida, Lojas Renner e MRV, tá? E eu vou deixar também o link dessa matéria aqui, ó, que eles fizeram 1 do 9, tá? Não tirei do nada, não tirei da minha cabeça. Eles informaram aqui, foi através do investing.com que eu consegui essa carteira recomendada aí que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, desde já eu peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Ativa aqui as notificações e dê o seu like, deixe o seu comentário, me fala se você está investindo em alguma dessas ações que o BTG Pactual orientou aí, indicou e recomendou, ou se não investe nenhuma, o que você está fazendo na sua carteira atualmente. Peço que você novamente aqui se inscreva no canal e é isso. Até o próximo vídeo. Falou, fui!